Fala galera, está no ar pela CBN Campinas mais um episódio do Performa que Pode, o nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Este programa é um oferecimento da HP Enterprise. E o nosso convidado de hoje é um dos nomes mais importantes da educação pública no Brasil. Fique aqui que esse papo está incrível. Roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou junto com meu sócio e grande amigo Samir Caran para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. É isso aí, Léo. E hoje recebendo mais uma vez professor Marcos Borges, presidente da Univesp, a maior universidade digital do país, também professor da Unicamp. Professor, mais uma vez uma honra recebê-lo aqui na mesa do Performa que Pode. Esse bate-papo descontraído, mas falando sobre inovação, falando sobre tecnologia e sobre educação, que é um tema que eu também sou apaixonado. Obrigado por vir bater esse papo aqui com a gente. Bom, vocês são velhos amigos aí, é um prazer estar aqui, tá? E sempre à disposição. Legal. Bom, eu tenho que me controlar hoje, eu sou muito fã do professor Marcos Borges, ele sabe disso. O professor acompanha a trajetória da Performa já há bastante tempo, com muito carinho, sempre me colocando em ótimas situações. Ele que apresentou o Marco Catanhede para mim, você acredita? Ah, sim, verdade. Professor, amigo também. Quero abrir perguntando, do nosso último bate-papo a gente falou bastante de Unicamp, e hoje eu quero falar mais de Univesp, né? Eu queria que o senhor me falasse, como presidente da Univesp, qual a importância da Univesp para a educação no estado de São Paulo atualmente? A Univesp tem a grande característica de chegar aonde as outras não conseguem chegar. Acho que esse é o nosso grande objetivo. Uma capilaridade absurda, né, professor? Então, nós temos 440 polos hoje, em mais de 370 municípios. A gente tem polos em municípios de 900 habitantes. Tá? Então, dezenas aí de polos em municípios com menos de 10 mil habitantes. Então, 270 polos da Univesp estão em municípios que não tem nenhuma faculdade presencial. Tá? Então, ou a pessoa estuda EAD com a gente, ou ela não tem a possibilidade de ter nível superior. Ou vai ter que se deslocar para uma cidade grande, próximo, e aí é mais um complicômetro para o ensino. Então, a gente tem essa característica, né, de buscar sempre com uma excelência, mas, né, chegando onde as outras universidades não conseguem chegar. Mas quando a gente fala de chegar, a gente pode parecer só cidade pequena. Não é verdade, tá? Existe uma pesquisa que está sendo desenvolvida lá na USP, né, que uma das pessoas que está participando me contou, que a Univesp apareceu num trabalho que está sendo feito em comunidades de São Paulo. Tá? E por que a Univesp apareceu? Porque a mãe solo que mora em comunidade estuda na Univesp. Putz, isso é muito transformador, né? Isso é muito transformador. Então, e como é que vocês lidam, professor, com esse desafio de atender todo dia com essa capilaridade num Brasil de dimensões aí, ou no estado, né? A gente sabe que o Brasil é muito grande, o estado de São Paulo, né, também tem grandes, por mais que seja capilar, temos ainda cidades com dificuldade de acesso à internet, né? Tem o polo, mas tem a tecnologia, tem pessoas que não têm internet na sua casa. Como é que hoje, né, a universidade lida com esses desafios também de infraestrutura? A questão da infraestrutura, né? Bom, a Univesp foi desenhada ao longo do tempo, né? E aí os meus antecessores fizeram um trabalho muito bom, de pensar como que a gente consegue chegar, né, em todos esses municípios, consegue atender com qualidade, mas sendo uma estrutura extremamente enxuta. Né? A Univesp hoje tem pouco mais de 100 funcionários no total. Uau. E atende quantos alunos? Hoje, algo como 80 mil alunos. 80 mil alunos com não 100 existe, funcionários, então seria como uma escola... Não, é a exponencialização do ensino. Isso. Literalmente é isso. 800 alunos por funcionário, isso? Mas como que a gente faz isso? Na verdade, né, existem várias questões aí foi desenhado de um jeito que é muito escalável. Né? Então, os polos não são nossos. Os polos são das prefeituras. Tá, entendi. A prefeitura faz um convênio com a gente. Você não tem ativo físico praticamente. Isso. Assim. Eles mantêm o polo, Entendi. tem que
garantir que tem internet, que tem computador, tem que ter um profissional lá de nível superior acompanhando. Né? Então, para nós, é muito mais simples do que ter que gerir 440 polos. Aí só isso já seria uma estrutura. De startup, organização exponencial. Né? Um conceito, se a gente pegar a teoria de organizações exponenciais, é isso, né? Isso. O nosso secretário costuma falar uma coisa que eu concordo plenamente, que a Univesp foi construída em cima também da nossa competência que o Estado de São Paulo tem, né, acadêmica. Né? Então, quem dá aula na Univesp não é o nosso professor. A gente contrata professores e, assim, desde o início, muitos professores da USP, da Unicamp. Então, nossos alunos têm aula com professores da USP, da Unicamp. Né? A gente estava falando ontem, teve colação, né? Na colação de grau estavam os professores homenageados. Comigo estavam 2 professores da USP. Legal. Que foram os professores homenageados. Então, a gente tem toda essa questão, né, de trabalhar. Quem dá aula são professores das grandes universidades. Né? Quem acompanha os alunos, né, no dia a dia, lá, que faz o monitoramento dos alunos, são alunos de mestrado e doutorado das universidades públicas do Estado de São Paulo. Tá? Então, toda essa questão é feita de tal forma que, ao invés de ter uma equipe interna, a gente compartilha, né, e trabalha conjuntamente com as outras universidades. E aqui em Campinas tem polo ou próximo? Tem um polo na região central. No centro de Campinas? Isso. Não no centro, eu acredito, se eu não me engano, é no Cambuí. Tá. Mas é na região central. Isso é uma coisa, até aproveitando que estava aqui na CBN. Por isso. Na minha opinião, Campinas tinha que ter no mínimo uns 5 polos. Também. Tá? São Paulo tem 54 polos. Ô, louco. Né? Então, se você pegar proporcionalmente, né, 1 milhão para 10 milhões, Campinas tinha que ter 5. Sim. Santos tem 5 polos. Sim. Tá? Então, Campinas devia ter mais, até por uma questão Como é que a gente faz para de alcançar o público mais carente, né? Que o puder público fazer mais lá na carente de Performa, Campinas a gente... não está no centro. Entendi. Hein, Léo, vamos fazer lá na Performa. Isso é algo realmente pra gente pensar. A forma de democratizar o ensino é o que a gente acredita. Que a única coisa capaz de realmente mudar uma nação é a educação. Então, acho que qualquer iniciativa voltada para a educação a gente tem que levar muito a sério. Ô professor, então, conforme você estava falando, olha o que acontece, né? Os alunos, as pessoas no estado de São Paulo, né, têm a possibilidade de estudar numa universidade gratuita, tendo aula com professores que também são professores da Unicamp, da USP, da Federal de São Carlos e por aí vai, sendo monitorados por alunos de mestrado e doutorado destas mesmas universidades. Exato. Sabe a impressão que me dá, professor, de verdade, é que nem todo mundo sabe disso. E trata mais ou menos a Univesp como se fosse um curso online, né? E não é bem isso, é uma universidade de ponta. É uma universidade de ponta, com conteúdos de ponta. A nossa formação, a gente tem essa preocupação, né? Eu citei aqui o secretário, vou citar novamente, né? O professor Varran Acopian, que foi reitor da USP. E na primeira conversa que eu tive com ele, quando eu assumi lá em março de 23, ele deixou muito claro para mim: Marcos, você está assumindo uma universidade pública do estado de São Paulo. É isso aí. Você tem que ser no nível das universidades públicas do estado de São Paulo. Você tem que ser a melhor do Brasil, tem que ser a referência para todo mundo. Esse é o nosso compromisso. Ouvintes da CBN, por favor, procurem sobre a Univesp, entendam o que é, deem essa oportunidade para a vida de vocês, façam um curso superior. Tem uma estatística aqui, professor, que boa parte dos alunos, né, quase mais de 70%, é a primeira pessoa da família que está fazendo um curso superior, é aluno da Univesp, né? Cara, você tem ideia do poder transformador disso, cara? Você ser a primeira pessoa da sua família que está fazendo curso superior, né? Nem todas as universidades permitem, né, esse tipo de inclusão. Como é que vocês conseguem isso? A gente chega onde as outras não chegam. Né? A gente tem a flexibilidade que as outras não têm. Né? Então, a pessoa trabalha... A mãe solo, que é um exemplo. Isso. E a gente sempre fala cidade pequena. Não, vamos pensar na mãe solo na cidade grande. Ok, ela mora na cidade grande, mas ela tem que ficar com o filho em casa. Isso. Né? Então tem um caso muito legal, né? Tem até vídeos aí no YouTube que a gente fez, né, que reporta isso, né, de uma mãe solo com 3 filhos de uma comunidade de São Paulo. Né? E ela coloca no vídeo claramente, ela fala, não tinha comida agora. Né? E aí ela fez o curso com a gente, tá? E ela passou em 13 concursos públicos. Ô, louco. Tá? A vida dela mudou completamente. Né? E mais, eu acho que tão importante como a vida dela mudar completamente é que os filhos delas vão olhar ela como um modelo. Sim. E vão entender que
estudar, fazer uma universidade faz diferença. Né? A gente precisa mostrar para todo mundo o quanto que a universidade, que a educação faz diferença. Então, acho que isso é importante. Quais os principais cursos hoje, professor, da Univesp? Você tem tudo que é tipo de curso? É mais tecnologia? A Univesp, hoje, tem 3 eixos. Estou falando hoje porque talvez teremos algumas mudanças aí para o ano que vem, mas Legal. hoje a gente tem 3 eixos. Um eixo de computação, na área de computação. A gente tem curso de engenharia de computação, ciência de dados e bacharelado em tecnologia da informação. A gente estava falando da colação ontem, 2.000 alunos formados só nessa área. Uau. Tá? A gente tem um eixo de educação. Esse, que é o que a gente tem mais carinho, porque é o que mais muda a vida, é onde as pessoas mais humildes normalmente vão fazer. É o curso mais concorrido, pedagogia. Pedagogia. Tá? Licenciatura em letras, licenciatura em matemática, né? São os 3 cursos. A gente está mais preocupado porque existe uma ação muito forte de proibir EAD para licenciaturas. Tá? Sim. Então, esse a gente não sabe ainda como vai ser, mas os nossos alunos vão se formar, tudo direitinho, né? Mas não sabemos. E temos curso de administração, engenharia de produção e tecnologia em processos gerenciais. São 9 cursos no total hoje. Muito legal. Sensacional. Ô, professor, e como fica a questão? Eu entendo que o ambiente da universidade ele é desafiador, né? E ainda mais para portadores de necessidades especiais. Né? Tô falando aí de pessoas talvez surdas, cegas e etc. Essas pessoas são incluídas pela Univesp? A gente tem muito orgulho disso, tá? Esse realmente é um dos pontos que nos deixa mais feliz. Acho que primeiro, para deixar muito claro, a nossa maior parceira é a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência. Tá? A gente tem muitas ações com a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência. Tá? Então, a gente tem cursos de Libras, a gente tem cursos contra a violência para a mulher com deficiência, a gente tem N ações diferentes com a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, realmente, a gente enxerga eles como uma parceria super importante. Todas as nossas aulas saem com Libras, legenda e audiodescrição. Tá? Então, excelente. O aluno cego, o aluno surdo, a gente tem alunos cegos, a gente tem alunos surdos, né? E com qualidade, tá? Porque às vezes você fala, tem legenda, aquela legenda automática. Sim. Né? Não, eu tô falando de Libras, Tradução legenda fidedigna, né? e audiodescrição feita pela equipe de inclusão da TV Cultura. Uau. Feito lá no mesmo lugar que faz para TV Cultura. Professor, é um exemplo maravilhoso de como a tecnologia habilita a inclusão, né? Tem muita gente que ainda fala assim que, não, essa questão, muita tecnologia pode estar excluindo pessoas que não nasceram no mundo digital, né? Ou que não são tão adeptas, né, de tecnologia, mas acho que são exemplos de que a tecnologia permite você incluir muito mais do que excluir, no meu ponto de vista. Você concorda? Sim. Há uma discussão muito forte, né? Hoje tem toda uma ação, né? Inclusive acabou de ser aprovada uma lei, né, de cotas para deficientes de universidades. E a gente se pergunta na universidade presencial como que a gente vai fazer, né? Porque vai ter um intérprete em cada sala de aula. Libras em cada sala é muito inviável. difícil. Sim. Exato. Né? Mas a Univesp consegue. O fato da gente ser gravado assíncrono nos dá o tempo necessário para fazer isso com qualidade. Muito bom. Genial. Pessoal, vamos fazer uma pausa rápida. Segura aí que o papo continua logo após o intervalo. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Vamos lá, professor Marcos Borges aqui, presidente da Univesp, a maior universidade digital, né, do país. Professor, universidade pública. Pública, boa. É verdade, não só digital, né? Uau, pública digital, boa. Pública do Brasil. Obrigado, professor. Falando um pouco sobre inteligência artificial, quando a gente fala de tecnologia hoje, a gente vê que ela está tomando conta, né, dos assuntos e das tendências. Você falou que tem um curso já de ciência de dados, né, pelo que eu entendi. Como é que hoje a IA está impactando, seja no conteúdo, seja na forma de levar esse conteúdo para os alunos hoje, ou pesquisas, estudos? É algo que a gente está estudando muito. Tá, eu não vou falar aqui nome de empresas, mas a gente está conversando com praticamente todas as Big Techs, estudando, participando de cursos, né, participando de grupos na própria Confederação Nacional da Indústria sobre isso. Tá bom. Tá, mas é algo que a gente ainda está discutindo como trazer. Nos preocupa, é claro, isso preocupa qualquer universidade, a questão de como a gente
não coibir que o aluno use, mas não deixar que o aluno use de uma forma que vai prejudicar o aprendizado dele. Isso a gente está ainda tentando entender como fazer isso. Né? A gente fala muito isso também. É uma ferramenta fantástica desde que você saiba usar, né? Isso. Mas na Univesp hoje a gente tem várias discussões como usar no nosso dia a dia. Tá? Inclusive, a gente tem pesquisas, por exemplo, aqui com a Unicamp, né, de professores do Instituto de Computação, pesquisando por exemplo, como gerar questões usando IA para as nossas provas, para simulados. Né? Já acabei de assistir, né, num dos grupos que eu estou participando, né, um trabalho muito legal sendo feito na USP também para gerar questões para alunos de graduação. Né? Mas tem várias outras coisas. A gente tem uma preocupação de ser cada dia mais inclusivo e cada dia mais 24/7, mais disponível, né? Então a gente tem os nossos alunos de mestrado e doutorado que acompanham os nossos times. Legal, mas esses alunos, óbvio, dormem, né? Embora a gente tenha 1.500 hoje trabalhando nessa posição, atuando nessa posição com a gente, né? Colaborando com a gente nessa posição, mesmo assim, todo mundo dorme, né? Mas o nosso aluno não dorme, o nosso aluno estuda no sábado à noite, o nosso aluno... Então a gente tem uma preocupação de como a gente pode trazer a IA justamente para isso. Né? Para também ser um tutor, né? Também ser um tutor, para ser o tutor 24 horas. Para aquele aluno que está estudando num horário diferente. Né? Então isso é uma preocupação que a gente tem, né? Como a gente usar para outras aplicações, como a gente usar para ter interação um pouco maior. Enfim, tem várias questões que a gente quer. Tem um desenho que a gente já fez de onde a gente pode usar o IA, mas a implementação ainda é algo que está em curso. Nesse ponto que o senhor falou, professor, da gente não coibir, obviamente, o uso, né, porque o aluno precisa tomar contato, mas que ele também não se prejudique, né, ao terceirizar para a IA a execução das tarefas. O que o senhor acha que vai acontecer? A gente vai acabar caminhando para um processo de alfabetização em IA de toda a população, porque isso não vai afetar somente os alunos da Univesp. Isso vai afetar os alunos das universidades presenciais, das escolas... Pública, privada, qualquer idade. Públicas, privadas, quem vai fazer o trabalho do trabalho ou o trabalho de casa, não interessa. A gente vai ter que caminhar para ensinar as pessoas a aprenderem de uma forma nova? Não tenho dúvida. O mundo está mudando muito rapidamente, né? E isso já é ferramenta, né? Se a gente falava antes de usar... Às vezes tem que saber usar um editor de texto, agora a pessoa tem que saber usar IA. É fato. Bom paralelo, né? E assim, a gente já começou a colocar uma semente, tá? A Univesp foi estruturada para que o primeiro semestre sejam disciplinas introdutórias que são para todos os cursos. Para todos, as mesmas disciplinas. Legal. E a primeira de todas elas chama Pensamento Computacional. Jura? Todos os nossos alunos de humanas, pedagogia, licenciaturas, administração faz pensamento computacional. Tá? A última versão eu gravei, tá? E dentro dessa disciplina eles aprendem a como programar em Scratch, mas entender o que é uma programação, né? E uma das aulas a gente reservou para falar de IA. Que legal. Tá? Não para falar da base teórica, conceitual, mas o que você já pode fazer com IA. Então, você pode fazer uma música, você pode gerar um texto, você pode usar, né, para várias coisas diferentes. Então, mostrar para os nossos alunos, né, onde a IA já pode ser no dia a dia. Então, isso a gente já está fazendo. Né? Então, e existem muitas questões aí. Eu não quero dar spoiler da Univesp aqui, mas eu vou ter que contar uma continha. Conta aqui, favor, professor. Ninguém tá ouvindo, né? Ninguém tá ouvindo. Não, a gente promete que não conta para ninguém. Então, a gente tava começando hoje, tá? Com a indústria de um conjunto de formações para IA, né? Então, e a gente tem uma conversa maior com o Estado, né? Para ter uma escola de letramento digital em IA. Uau! Isso tudo a Univesp tá que legal. E professor, a tecnologia, como a gente tem falado, tem avançado em uma velocidade cada vez maior, né? A gente sabe já redes sociais, o EAD, a pandemia acelerou isso ainda mais, agora a IA. Como é que o senhor vê diante disso que o Brasil tem preparado seus professores? Complexa essa pergunta, tá? Assim, falei, na Univesp a gente tem essa preocupação, eles aprendem, né, desde o início ali a disciplina de pensamento computacional, e a gente tem até uns feedbacks que a gente ouve dos nossos professores falando, olha, a gente foi prestar um processo seletivo e o que a gente ouviu é que eles preferiam o pessoal da Univesp porque eles têm competência com computação.
Porque o aluno, para ter estudado com a gente, ele teve que aprender a trabalhar com computador. Isso. Né? Então, eu acho importantíssimo. Agora, isso não é verdade para todas as universidades. Tá? Eu acho que esse é um dos pontos críticos que a gente precisa aí trabalhar no Brasil, nas escolas de formação de professores. Tá? Eles veem muito pouca tecnologia. Pouca tecnologia. Tá? Eu digo principalmente porque quando a gente fala os alunos, dependendo, costumam ser, né, mais de gerações que já nasceram aí com tecnologia, computadores, e acabam tendo, né, uma maior aptidão. Agora, os professores também precisam se adaptar, né, principalmente para o ED e agora principalmente com o IA. Então, não adianta a gente só pensar no aluno, né? Minha pergunta é muito mais assim, a gente está pensando também em como trazer, incorporar e incluir os professores também para essa expansão cada vez mais rápida da tecnologia, para eles usarem isso para as suas aulas? Na verdade, até para eles se adequarem, tá, à Base Nacional Comum Curricular, porque na Base Nacional Comum Curricular quando no Brasil, eles estudaram, não tinha, exato. Mas hoje tem computação, isso, que tem que ser dada desde o infantil até o nível médio. Minha filha médio. tem aula de Turing, chama Turing na escola dela, que deve ser mais ou menos próximo desse pensamento computacional para crianças, obviamente. Mas existe hoje uma exigência legal na Base Nacional Comum Curricular que tem que ter computação. Tá? Então, por exemplo, na escola, no Fundamental 1, ele tem um professor, que é o pedagogo. Né? Esse professor tem que ter competência para ensinar isso, senão a gente não vai cumprir com uma exigência legal. Mas existe alguma exigência, por exemplo, de atualização desses professores que quando estudaram não tinha essa matéria? Aí é uma outra discussão, né? Então, mas o Brasil como um todo. O conteúdo está lá. É obrigatório. Eu ia falar isso. Se tá na BNCC, eu acho que é obrigação das escolas treinarem os seus professores, né, para poderem, dúvida, mas eu não poderem não acompanhar vi isso de uma porque forma senão organizada, é uma legislatória. Né? Isso. Você vai deixar de cumprir uma legislação. Não tem como. Agora, já porque estamos falando nesse assunto, né, a Univesp está colaborando nisso também. Tá? A gente tem um acordo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Tá? A partir do ano que vem, né, a gente deve colocar 1.500 profissionais, alunos de TI, como estagiários nas escolas públicas de São Paulo. Tá? Uau! E a ideia é justamente colaborar nesse tipo de coisa. Tá? Eles levarem essas matérias de base computacional. Não levar matéria, porque eles não são professores, monitores, mas colaborar. Assistentes. Sim, né? vão ser os monitores. O trabalho que os mestrandos e doutorandos têm feito com vocês. Com a Univesp, nossos alunos vão fazer com a Secretaria de Educação. Isso é maravilhoso. Excelente, hein, professor? Isso é maravilhoso. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. E falando ainda de educação, a gente até estava conversando na prévia, né? Tem um projeto também de que usa IA para adaptação, a gente já comentou aqui no nosso podcast, para adaptação de materiais para crianças neurodivergentes, que têm dificuldade e capacidade de ensino. Como é que a Univesp enxerga também esse público hoje? Tem alguma iniciativa para pessoas que têm necessidades diferentes de aprendizagem e a tecnologia pode ajudar isso de alguma forma, na sua opinião? A gente tem algumas preocupações, existem normas diferentes, mais tempo de prova, outras questões assim associadas. A gente quer conhecer o trabalho de vocês nesse sentido, porque para nós é muito importante. Legal. E, em paralelo, a Univesp tem um conjunto de pesquisas, né, que a gente está estudando isso. Né? Então, a gente tem, hoje, tem um projeto, tem 2 alunos de doutorado da Unicamp, junto com um projeto da Europa, discutindo exatamente isso, como eu adapto e adequo materiais para neurodivergentes. Tá? Então a gente está estudando isso. Agora, a prática de como vocês estão fazendo, a gente quer ver, que a gente quer aprender também. Não, vamos combinar, porque a gente chegou num resultado bem legal. Claro que ainda no contexto... E há um refinamento constante, né? E no contexto de um MVP, né, professor? Mas um MVP que entregou muito mais do que a gente imaginava. A gente ficou um pouco surpreso com o resultado, sendo bem honesto, mas ele também foi fruto de uma pesquisa muito extensa de uma mãe que viveu o problema na pele. Então, juntou a nossa experiência técnica, o nosso conhecimento de implementação de inteligência artificial na prática, com realmente uma necessidade uma necessidade que ela tinha na vida pessoal dela. Posso fazer uma pergunta polêmica, assim, um pouquinho, né? O celular em sala de aula é um vilão ou pode ser um auxílio? É um bom momento para você fazer essa pergunta para mim, Samir, sabe? Eu acho que é vilão. Assim, bom... Eu acho, minha opinião. O fato de terem proibido, né? O Estado Isso. proibiu, depois o governo federal proibiu, eu acho preocupante, tá?
Por quê? Porque, principalmente quando a gente está falando de escola pública, a única tecnologia que o aluno consegue acessar é o celular dele. Porque não vai ter uma infraestrutura, não vai ter tablets. Putz, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, e você pode usar ele para fazer pesquisas ali online, fazer aqueles testes, né, famosos, responde aí rápido, esse tipo de coisa. Dá para fazer algumas coisas interessantes. Então, simplesmente abolir, você vetou a possibilidade de uso. Agora, por outro lado, né, é fato que a gente tem um problema hoje, uma pandemia de um vício, exato, né, de celular. E por que eu falei que foi um bom momento, tá? Porque eu nunca tinha feito isso na Unicamp e esse ano eu comecei a fazer. Esse semestre eu comecei a fazer. Eu falei, alunos, desculpem, no meio aula vocês não usam celular. Boa. Tá? Mesmo na pós-graduação, né? Ou na graduação. Na graduação e na pós. E na pós. Tá? Por quê? Porque realmente você via que os alunos não conseguem assistir a aula. Eles não olham. O senhor tem visto que está ajudando na atenção e aumentar a atuação? Sim. Pô, mas isso é bem grave mesmo, né? Um ponto marcante que me fez tomar essa decisão, né, foi uma aula que eu estava dando no final do semestre passado. Eu olhei para um aluno e falei, obrigado. Ele olhou e falou, por quê? Porque você é o único que está olhando para mim. Numa sala de 50 alunos. Todos com celular. Todos com celular e olhando para lá. Né? Então eu costumo brincar com os alunos, falando, acreditem, se você não olhar para o seu celular 2 horas, você não vai morrer. Acredita. Ele não vai sair correndo, o mundo não vai acabar. Mas eles têm, vício, é um vício. Né? É uma incapacidade de lidar com aquilo. Pandemia, né? Uma pandemia de... E sinceramente não aprendem. Não aprendem. Tá? Então, assim, o máximo que o aluno faz é uma coisa, ele vai tirar uma foto da quadro negro. Isso. Uma foto, desculpa. Eu sempre brinco, falei, legal, o seu fotos aprendeu alguma coisa. Você não aprendeu nada. E o famoso papel, caneta, né? Então, copiar. Eu tenho uma matéria que eu dou esse semestre que tem um conjunto de coisas que é resolver problemas, fazer cálculos. Né? Então, imagina, por exemplo, fazer um balanço de resultado de uma empresa. Né? E aí, no semestre passado, né, quando eu estava dando essa matéria, eu olhei para a sala, não tinha ninguém com caderno. Sim. Falei, cara, você não vai aprender a fazer isso, nem de cabeça, nem com o celular. Com o laptop também não tinha laptop. Não, máximo celular. Só o celular. Tá. Eu falei, você precisa fazer a conta, você precisa fazer esse menos aquele, você precisa fazer a sequência. Né? Tem certas coisas que... Eu adoro tecnologia, mas tem certa coisa que a tecnologia ainda não está preparada para nos ajudar. Para esse tipo de raciocínio, esse tipo de lógica. E mais, né? É provado pela área de educação que o fato de você escrever isso com que caneta, eu ia falar. Você memoriza mais. Você memoriza mais, você aprende mais. Eu ia falar exatamente isso, professor. Né? E então a gente está abolindo uma oportunidade. Ele ali, aquelas 2 horas, se ele prestasse atenção, a gente tivesse um caderno anotando, né? Ele ia aprender algo que depois ele vai... vou ver o vídeo. Não vai. Primeiro, a gente sabe que ele não vai ver. Né? Ou ele vai ver em velocidade 2, que não capta praticamente nada. Grava ali e acha em velocidade 2. Essa também ouvir. Não, mas... não é o ver ou ouvir, é o vezes 2 que me incomoda. Não, porque assim, quando você tá vendo um videozinho de brincadeira, velocidade 2, tudo bem. Sim. Né? Você não vai aprender em velocidade 2. Né? Aprender é uma coisa que demora, né? Que é difícil. Né? Então você precisa parar, respirar, pensar. Né? Então, se eles não... Tem que aproveitar o momento da aula. Eu achei bem interessante, porque eu dou aula também na pós, né, junto com o senhor. E tem uma disciplina em outra universidade que eu dou que precisa usar o computador, que é no project ali, né? Gestão de projetos. Então, você está fazendo project e precisa, né? Você é no laboratório. E o pessoal fala assim, mas você é contra a tecnologia? É totalmente diferente o aluno no computador do que ele no celular. É incrível, né? Porque apesar de serem tecnologias semelhantes, só muda o tamanho da tela hoje em dia, né? O celular é um pequeno computador, mas usando o computador, por exemplo, eu vejo que não tem essa distração. Eles realmente usam ou para anotar, ou para fazer cálculos, ou para realmente estar ali aprendendo, né? Ou lendo ali a apostila digital. Mas toda vez que eu vejo alguém pegando o celular, eu como professor também já fico com a impressão que, cara, esse cara não está prestando atenção. Né? Então, talvez fique uma questão aí, de fato, porque o celular especificamente eu também sou contra. Agora, talvez para resolver esse problema, como é que a gente pensa numa infraestrutura que permita também essa inclusão digital, ou uso de tecnologias em sala de aula, né? Olhar para esse aprendizado, até a própria inteligência artificial pode ser usada no computador também. Isso não vai ser uma distração, vai ser uma ferramenta de auxílio. Professor Marcos, o senhor veio da engenharia da computação, correto? Perfeito. Trabalhou com Lean, com ágil, já teve no chão de fábrica, é professor e hoje lidera uma universidade.
Que currículo, hein? O que a sua trajetória técnica contribuiu para sua trajetória acadêmica? Porque o contrário eu sei que é muito verdade. A trajetória acadêmica sempre contribui muito. Mas também existe a contribuição reversa a carreira técnica contribuindo na carreira acadêmica? Bela pergunta, tá? Eu acho que eu vou voltar muito lá para trás, quando o Samir nem era nascido ainda, para responder isso. Antes de entrar na Unicamp em computação, eu fui técnico em processamento de dados. Tá? E os meus professores do curso técnico, processamento de dados é coisa de velho, né? Acho que ninguém mais conhece isso. Mas os meus professores do curso técnico eram professores de mercado, eram professores de indústria, tá? Eu sou lá de Santos, né? Era da Cosipa, da refinaria, gente que trabalhava com desenvolvimento nessa área. Então, quando eu entrei na Unicamp, talvez seja até isso. Agora você pensando, caiu uma ficha aqui para mim, né? Eu tive um insight, né? Talvez seja até por isso que eu sempre quis ter os dois lados, né? Eu entrei na Unicamp, fiz carreira acadêmica, mas sempre quis estar um pouco na indústria. Porque quando eu entrei na Unicamp, eu olhava aqueles professores e falava, nossa, muito legal tudo que eles estão falando, mas tem um outro lado que eles não conhecem, que eu conheço. Como aplica na prática. Então, eu sempre fui assim, eu adorava o que eu estava vendo, mas eu via que faltava algo. Que eu já conhecia pro lado de lá. Então, eu acho que é muito interessante essas duas coisas. Então, para mim hoje, na Univesp, né, nós trabalhamos, né, com alunos muito humildes, pessoas que precisam entrar no mercado com rapidez. Eles não vão ser acadêmicos, provavelmente, a né, grande maioria, o quer, público quer ir pro mercado, eles querem o primeiro emprego. Né? Então, ter essa percepção e conhecer o lado de lá, saber o que a empresa precisa, para mim, eu acho que isso é um ponto importante. Né? Eu sempre olho para o universo assim, eu tenho que formar gente que vai conseguir arranjar emprego fácil, que vai conseguir se colocar no mercado. Eu tenho que preparar pessoas, né, para o dia a dia do mercado. Tá? Então, isso eu acho que é um diferencial, que essa minha carreira, sempre dos dois lados, me dá essa possibilidade de enxergar o que o mercado precisa melhor. Ô, professor, e o senhor só foi um consultor de sucesso durante bastante tempo, né? Conhece muito de agilidade, muito de melhoria contínua, muito de Lean, gestão enxuta e etc. Todos esses conceitos que a gente tem muito bem solidificados na indústria, eles são passíveis de aplicação na gestão da educação, seja na Univesp, onde o senhor é o presidente, e até traçando um paralelo para o pessoal entender, quando a gente fala presidente da Univesp, é como se fosse o reitor, mas por uma questão de burocracia, de como é organizado, não se pode falar reitor, se fala presidente. Então, lá na Univesp, beleza, você tem a capacidade de liderar, mas na Unicamp, que o senhor coordena um curso e é professor, esses conceitos de mercado, eles se aplicam na gestão da educação? Com certeza, com certeza. A gente pode e deve usar, né? Então, a aplicação do ágil, a aplicação de outras questões ali no nosso dia a dia é importantíssimo, tá? Então, entender um pouco mais da prática, né? Entender como que a gente chega no nosso aluno de um jeito diferente, eliminar desperdícios. Isso, né? Então, coisas que eu estou fazendo hoje que eu poderia deixar de fazer, né? Que meu aluno não vai perder nada, né? Com certeza podemos e devemos aplicar. Né? Eu acho que os bons exemplos de universidade no mundo, e aqui no Brasil tem alguns cases sensacionais, são aqueles que estão trazendo o ágil para o dia a dia do aprendizado, né? E um aprendizado muito mais mão na massa, né? Então, que o Lean colocava isso muito forte, né? Você tem que ensinar o operário no Gemba, não levar ele para uma sala, né? E aí as grandes universidades hoje, grandes eu tô no meio de dois engenheiros aqui. Nossa, eu tô tendo faniquito aqui. Vamos lá, quem vai explicar pra galera o que é Gemba? Deixa o professor, mestre. Gemba onde a coisa acontece. Tá? Então, eu tenho uma fábrica de autopeças, né? Eu tenho um operário que trabalha lá no dia a dia da montagem. Eu vou ensinar ele alguma coisa, eu tenho que ir lá no Gemba, lá onde ele trabalha, e ensinar lá. Não adianta tirar ele e botar ele na sala de aula, né? Isso, bota ele numa sala com ar-condicionado, aí ele olha aquilo ali. Na hora que volta. Né? Na hora que volta. E eu tive um caso muito interessante, tá? Vou contar aqui rapidinho para vocês. No meu trabalho de mestrado e doutorado era a formação de profissionais em indústria. Né? E uma das formações que eu estava dando, inclusive era para o coordenador, não era nem para o operário. Tá? Ele já era engenheiro. Né? E ele fazia uma atividade um simulador comigo, né? Então, a simulação de Lean. Esse era meu projeto. E aí depois a gente ia acompanhar ele para ver o que ele dá na fábrica.
Só que assim, antes de ele fazer isso, ele já tinha feito cursos teóricos. Né? E aí, quando ele chega aí no simulador e falei, configura essa fábrica, melhora essa fábrica, a primeira coisa que ele fez foi aumentar o lote de produção. Aí eu olhei, aí eu vi, ele pegou, a gente rodou o simulador, mas que ele era o meu projeto primeiro. Ele fez o simulador. Uhum. Aí ele rodou o simulador, né? E piorou, né? Ele olhou pra minha cara, mas piorou. Eu falei, claro que piorou. Ele, mas por que piorou? Cara, você não fez o curso de Lean? Fiz. One Piece Flow, né? Fluxo de uma peça. Mas isso tem a ver com aquilo? Cara, é isso. É exatamente isso. Né? Então, ele tinha feito o curso dias antes, um engenheiro, numa fábrica que era referência em Lean, e ele não tinha conectado aquele conceito com a prática. Com a prática. Treino é treino, jogo é jogo, né? Que a gente fala. Aí na hora que a gente pega um simulador e coloca para ele, agora faz aqui, aí ele chegou e falou, eu falei, então é aquilo que você aprendeu lá. Eu acho que essa experiência, professor, conectando tudo, é fantástica, né? Também eu tô no mercado, né? Sempre fui do mercado aqui, do mundo corporativo, né? Agora empreendendo. E nas minhas aulas eu vejo que os alunos reconhecem isso muito, né? Tipo, eu sempre tento levar um pouco do mundo corporativo para a cadeira da universidade. Como é que a gente pode fomentar isso? Ou como isso o senhor fomenta, por exemplo, dentro da Univesp? A gente consegue fazer parcerias do corporativo junto para trazer essa troca entre o privado e o público, por exemplo? É algo que eu acho que a gente precisa melhorar mais. Tá? Tem muita oportunidade. Que eu falei, os cases, né, melhores cases que a gente vê aqui no Brasil e no mundo são cases onde a coisa está muito mais conectada. Mas minimamente o que a gente já faz bastante na Univesp hoje, né, a gente tem uma porta completamente aberta para cursos complementares. A gente tem muitos parceiros que vão lá, das grandes players aí do mercado, e vão lá dar um curso de IA, dar um curso, né, é muito legal, de tecnologias as mais variadas, né? E eles sempre se surpreendem, porque a Univesp, a gente fala, né? A Univesp é atacada, né? As pessoas estão acostumadas a trabalhar no varejo, né? E, então, às vezes ele fala, teve um caso real, tá? Eu não vou falar qual mas é uma Big Tech. Eles nos procuraram na segunda-feira e falaram, a gente está 2 semanas tentando alunos para esse curso que a gente está oferecendo, a gente só conseguiu 30, tem 100 vagas. Vocês podem anunciar na Univesp? No dia seguinte, fala, tira da Univesp, pelo amor de Deus, porque já tem 500 inscritos. Né? Então... Trabalhar no atacado é ótimo. Então, assim, a gente tem essa capacidade. E mais, o nosso aluno tem esse perfil. Né? Quando você oferece para uma universidade tradicional um curso à distância, muitos alunos, não sei, talvez, tal... O nosso aluno está estudando à distância. Ele já está estudando. É o dia a dia dele. É o dia a dia dele. Então, você fala, se tem um curso aqui, ele vai. Né? Que então, legal. A gente tem... Isso conta como uma disciplina, por exemplo, complementar dentro do curso, ou nem sempre? Hoje ainda não. Tá, mas é um bônus, vamos dizer assim. É realmente algo que... E é legal que é uma iniciativa sua que começou agora, ou isso está aumentando? Já está aumentando. Está aumentando. Tá? Já sempre, a Univesp sempre teve esse um lado muito mais de tentar trabalhar junto, mas hoje está aumentando e assim, a gente tem vários parceiros aí que estão oferecendo coisas na área de milhares de vagas. Não é dezenas, é milhares de vagas sendo oferecidas para os nossos alunos, né? E ocupadas, né? Mais que legal do que oferecidas, sendo ocupadas, sendo cursadas. Muito legal. Ô professor, o que você aprendeu nesses anos todos de sala de aula que você tem certeza que nenhum curso, nenhuma pós, nenhum mestrado, nenhum doutorado ia te ensinar e só a prática de sala de aula te trouxe essa vivência? Eu acho que professor, o que aprende, né? Se você quer ser um bom professor, você precisa entender que os alunos são muito diferentes e você tem que ter várias formas diferentes de ensinar, vários estímulos diferentes. Né? Então, vou voltar lá para trás, quando eu ensinava programação, eu era professor de programação 1. Né? Ensinar algoritmo de ordenação é uma coisa difícil, os alunos têm uma dificuldade enorme. Né? Daí eu tentava explicar lá o fluxograma, o algoritmo na lousa. Alguns pegavam, alguns não pegavam. Aí vamos para o computador, vamos fazer. Alguns pegavam, alguns não pegavam. Eu fazia um teatro em sala de aula.
Né? Teatro mesmo. Pegava aluno, botava ele fila, com assim, um númerozinho aqui na camisa. Agora, um era o apontador, ficava ali. Você é o apontador, você fica apontando. Sorte, boa sorte. Né? E aí falava, ó, você aponta, agora vai lá. Então a gente fazia esse teatro. Já ajudava, né? Mas o que eu acho que é interessante no mundo de hoje é que com a internet, com o YouTube, essas coisas de hoje em dia, se você quiser, você vai achar N cases diferentes de explicar a mesma coisa, tá? E quando eu achei, né, um grupo lá da Europa que ensina ordenação através de ritmos europeus, matou. Aí atingiu 100%. Tá? Então tem uma dança húngara que ensina Quick-Sort, uma dança não sei o que ensina não sei o que. Aí eu chegava e mostrava para os alunos. Aí eles, zero. Você lembra lá como o cara fazia? Puxava a moça, não virava. Esquece nunca mais. Então, assim, mas são as várias, né? Então, eu acho que assim, um professor que quer realmente atingir todos os alunos, a gente hoje fala muito de neurodiversidade, né? De pessoa com deficiência, mas mesmo, né? Isso. Qualquer tipo de aluno tem perfis diferentes. Então, Exato. você tem que entender como eles estão aprendendo ali e oferecer outras formas de ele aprender. Eu sinto muito isso também. Às vezes a mesma aula, né, dando várias vezes, para uma turma funcionou perfeitamente. Para outra turma, aí você vê que tem algum, peraí, tem mais dificuldade. Aí você tem que mudar, né? E aí o objetivo é esse. Acabou de instalar um negócio aqui na minha mente. Como é que você chega naquele ponto ótimo onde a sua comunicação ela consegue ser a mais inclusiva possível. Não adianta você ter uma comunicação que para poucos, você tem que pensar numa forma que atenda às polaridades, atenda às extremidades, porque se você conseguiu atender realmente aquele que é mais distante, vamos dizer assim, talvez daquele assunto, né, ou daquele tema, você conseguiu atender todo mundo. Não, e é legal ouvir vocês dois falando, porque a gente acaba caminhando para um lugar que a gente fala bastante, repertório. Ou seja, quanto mais repertório o professor tiver, melhor professor ele vai ser. E, voltando à minha pergunta, realmente quando a gente está no banco da universidade ou de qualquer curso, a gente não aprende repertório. A gente aprende uma maneira que vai compor o seu repertório, que virá de várias e várias vezes que você aprende a mesma coisa. Por isso que eu gosto muito daquela técnica de Feynman lá, de você estudar com base, até você se sentir confortável o suficiente para ensinar para alguém, mesmo que seja para alguém fictício. Né? E aí quando você está estudando e você percebe que você engasgou em algum ponto, você anota e fala, bom, preciso estudar isso aqui um pouco mais, porque é o que eu não estou conseguindo passar com segurança, né? Quantas e quantas vezes eu usei isso no início da minha vida profissional para me preparar para fazer a apresentação de projeto. Eu ainda estava inseguro, aí eu fazia a apresentação para alguém, né? E às vezes era alguém fictício, mas para poder gerar o repertório que eu precisaria para fazer uma apresentação. Bom, mas nessa linha, só um relato aqui, né? Quando eu dava consultoria, né? Eu me lembro de receber um elogio assim, mas foi muito forte, foi muito direto. Falei, a gente tá gostando muito do seu curso, não lembro se era Lean ou Six Sigma, porque você está dando exemplo da nossa fábrica. Né? Então eu estava numa fábrica de sabonete e eu estava dando exemplos de sabonete. Legal. Né? Isso é um pouco o repertório, né? Essa capacidade de você olhar, peraí, onde eu tô? Né? Eu tenho que dar algo que faça sentido para eles. Né? Então, se você não tem isso, se você vai ficar falando de autopeças numa fábrica de sabonete, eles não vão entender. Vai conversar. Não vai. Professor, falando um pouco aqui de futuro, né? Agora, olhando toda essa trajetória, né? Sua trajetória até aqui, o que o senhor ainda quer construir para mudar a educação no Brasil? Onde o senhor acha que a gente ainda precisa avançar? Falando de futuro mesmo, futurismo. Olha, onde a gente precisa avançar, eu acho que a gente precisa avançar muito na educação, formação de professores. Tá? Porque a gente fala... Hoje a gente tem, chegando no nível médio, 3% dos alunos formam no nível médio com a competência adequada de matemática. 3%. Ô, louco. Né? E isso ocorre por quê? Porque o professor que entra na faculdade ele já tem uma deficiência em matemática. Né? Então, e o professor especificamente de pedagogia, que é o que vai dar a primeira disciplina de matemática lá, né? Ele praticamente não vê nada de ensino de matemática durante a formação dele. Né? Se a gente não mudar isso de... Eu estou falando matemática, mas vale para qualquer outro conteúdo. Tá bom, é um exemplo. É um exemplo.
Né? Se a gente não mudar isso, a gente precisa preparar os nossos professores para darem boas aulas. Para saber como encarar a molecadinha lá e deixar aquela molecadinha motivada. Tá? Comparando a formação de professores do Brasil com o resto do mundo, a formação no Brasil é disparada a mais teórica. Entendi. Tá? Então fica formando demais em teoria da educação, filosofia da educação, história da educação, teoria da avaliação, teoria disso, teoria daquilo. Né? E quando você vai, por exemplo, né, no ano passado a gente visitou um bocado de cidade, eu visitei, por exemplo, o King's College de Londres. Como é que é a formação de professores lá? A formação de professores é a seguinte: primeiro, a graduação é a graduação na área. Não existe licenciatura. Você faz curso de matemática. Você tem que ser bom em matemática. E depois você faz um mestrado, uma especialização para dar aula. Entendi. Só que essa especialização, né, o professor lá estava me falando, essa especialização é 70% em sala de aula. Entendi. É lá na escola, junto com outro professor, dando aula junto, aprendendo a... Tá? Não tem pouquíssima coisa teórica. Né? O foco não é esse. O foco é formar aquilo que a gente está falando, repertório. Uhum. Como é que você aprende a dar aula? Dando aula. Né? Olhando como um professor da aula. Né? Tendo prática. Né? Então, na minha opinião, a gente precisa muito rapidamente discutir no Brasil a formação de professores. Ela tem que ser mais prática, ela tem que ser lá com as crianças, e ela tem que preparar esse professor para saber dar conteúdos. Né? Então, para ele saber como ensino de uma forma motivadora um jovem, uma criança de 6, 7 anos hoje, aprender português. Professor, mas aí na sua opinião, com o que o senhor conhece de educação, que é bastante coisa, né? Essa seria uma formação que deveria vir do ensino básico, ou seja, porque o senhor falou, Léo, tá chegando lá na frente só 3% das pessoas com conhecimento adequado em matemática. Então, há algo me mostrando muito claramente que a educação de base também precisa melhorar. Então, Sim. a base da educação precisa melhorar. Ou vai ter que ser algo em conjunto, porque começa a me preocupar se o Brasil tem recursos suficientes para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu começar de baixo para cima, reforçando a educação de base, e ao mesmo tempo, de cima para baixo, reforçando a formação de professores para que em algum momento esses se encontrem e a gente ande mais rápido. Porque é uma discussão comum que a gente vê, o problema é que é uma discussão política e eu não tenho profundidade para opinar sobre isso. Esse é o ponto, que se gasta muito dinheiro na educação superior. Isso eu já ouvi também. E pouco dinheiro na educação de base. Eu não sei se isso é verdade, eu não tenho profundidade para discutir isso. O que o senhor acha que seria o balanço ideal? Não, assim, comparando com o mundo, olhando os números, sem dúvida, proporcionalmente o Brasil é um dos países que mais gasta em nível superior comparado com o nível fundamental. Tá. Isso é fato. Isso é número. É número. Né? Tá. Não é uma questão ideológica, que é número. Agora, não basta simplesmente colocar dinheiro. A gente precisa, né? Vou colocar mais dinheiro lá, tá? Mas colocar dinheiro sem dar, melhorar a forma dessa ensino não vai resolver. Né? Então, eu acho que tem sim que melhorar a formação de professores. Isso para mim é crítico e é urgente. Tá? Então, se a gente não formar professores melhores, quem dá gosto para... Está faltando no Brasil hoje, na área de tecnologia, mas está faltando engenheiro. Tá? Eu estou num grupo da Confederação Nacional de Indústria e estão desesperados que falta engenheiro. Né? E falta engenheiro não é porque não falta faculdade, que antigamente faltava faculdade. As faculdades estão sobrando vagas. As pessoas não têm interesse. E não tem interesse por quê? Né? Não tem interesse por quê? Porque se eles não sabem matemática, tem aptidão. Eles têm medo. Então, se a gente não, lá no início, não incentivar essas crianças a entender que matemática é legal, né? Então, tem toda uma teoria e todo um estudo de ensino STEM, né? De como usar lá com as crianças desenvolvendo projetos, lá desde criancinha, para que ela veja que ciência, tecnologia, engenharia é legal, é divertido. Que constrói, o mundo. Então, a gente tem que colocar essa sementinha lá dentro deles para que eles vejam que aquilo é bom e aí eles tenham interesse de correr atrás da matemática ao longo de todo o ensino. Né? Mas a gente tem que preparar os professores para fazer isso. E só para aproveitar que nós estamos aqui, né, no mundo da tecnologia, eu acho que a gente não pode... Também, professor é essencial, mas a tecnologia pode ajudar. Como é que eu ia exatamente fazer essa pergunta. Como é que a IA especificamente poderia ajudar um professor? Vamos lá, não foi habilitado, ou talvez não teve, né? Não vai voltar e fazer uma outra graduação. Eu uso IA como assistente no meu dia a dia.
né, para várias coisas que eu não sei fazer. Né? Então, outro dia eu precisava fazer um protótipo de tela, um design. Uma pessoa que estudou isso sabe fazer muito melhor do que eu, mas eu me virei. Eu usei uma IA e consegui sair do outro lado, né? Eu acredito muito nisso, né? Que slide, fazer imagem fazer um monte de imagem para slide. Nossa, isso levava um tempão. Hoje tem um gerador ali de apresentações que sai com uma qualidade muito melhor do que fazer aqueles slides feio, né, pra caramba. Então, eu vejo que a IA bem utilizada, ela torna a gente um hiper profissional, sabe? A gente aumenta até nossa criatividade, nossa capacidade de executar coisas. Será que ela poderia também ajudar a preencher esse gap? Acabei de ver, né, um trabalho, né, mostrando que em todos os níveis os professores gastam 40% a 50% do seu tempo na parte burocrática. Tabulando nota, eu mesmo, né? Tabulando nota, tabulando trabalhos, a quantidade de coisa que a gente gasta, né? Preparando algum material adicional. Então, a IA deve ajudar isso para a gente ter mais tempo para realmente focar na parte didática. No aluno. E não na parte burocrática. Isso eu acho que é importante. Boa. Eu já uso porque é difícil de ficar atualizando material sempre, dá trabalho. Sim. Só que agora dá menos trabalho. Tá? Então eu já tô conseguindo atualizar material mais frequentemente do que eu atualizava antes. Porque eu vou lá, né, numa ferramenta de AI e falo, me faz isso aqui. Né? Aí eu olho para aquilo, só que esse é o cuidado. Eu olho para aquilo com aquela visão crítica. Tá faltando tem um julgamento humano. Você tem coisa garantir errada, a responsabilidade mas, é sua. Fazer aquilo na mão, eu não ia ter tempo hábil para isso. Interessante. Só que eu acho que ajudar o professor é importantíssimo, mas tem um outro lado. A gente tem que começar a usar IA do lado de lá, com o aluno. Tá? Porque o melhor professor que ele seja, ele não consegue saber se os 30 alunos na frente dele estão sabendo alguma coisa ou não. Eu consigo, com o IA, acompanhar, por exemplo, passar uma tarefa, pedir para eles responderem e falar, tem tantas pessoas que estão indo bem, tem tantas pessoas que estão indo mal, dar um reforço diferente, dar um acompanhamento diferente, criar uma atividade adicional, né? Então, a gente consegue... Isso eu acho até muito interessante, porque muitas pessoas colocam o IA como o anti-pessoa, né? Aquela coisa que é contra o humano. Exato. Né? Eu acho que a gente pode usar ao contrário. Exatamente, professor. A gente pode usar a IA para trabalhar com cada um. O professor não consegue saber cada um. Mas a IA consegue. Eu consigo interagir com cada um. Eu já fiz alguns experimentos, por exemplo, na disciplina de pós da Unicamp, né, onde eu peço cada aluno, por favor, faça um texto sobre esse tema e me manda. Né? E aí, 10 minutos depois eu falo, olha, consolidando é isso. Os alunos ficam, cara, como é que você conseguiu isso? Eu falo, não fui eu, foi a IA. Né? Mas eu não conseguiria ter feito esse bate-bola durante uma sala de aula se não fosse a IA. Em tempo real ali, né? Então, você fala, não, mas você podia perguntar. Se eu vou perguntar, vou falar com 2 ou 3. Eu vi algumas pesquisas muito interessantes nesse sentido, que o pessoal fala, mas é bom interagir ali ao vivo. Aí é muito mais interação. Só que é provado que quem interage é um grupo pequeno, que é o menos tímido. E quando você fala assim, interaja para um chat, mais pessoas interagem. Sim. A pessoa que não tem coragem de levantar a mão, que não tem coragem de falar, ela escreve. Isso. E aí a gente consegue mais informação, consegue ver o que todo mundo está entendendo, consegue ver se todo mundo está entendendo, né? Qual é a dúvida geral, e aí fazer um bate-bola muito mais legal interagindo com o IA. Então a IA pode ter muito ajuda. O que eu uso nas minhas aulas da técnica é isso. Eu peço primeiro para interagir no chat, e aí enquanto a galera já tá escrevendo todo mundo, eu pego um ou outro para comentar, e aí falando, e aí atinge os dois públicos, quem quer falar e quem não quer. Acho que é isso, aumentar essa participação, esse engajamento, que todo mundo participe, né? Legal. Professor, quero fazer uma pergunta para o senhor. Essa eu acho que vai ser difícil, porque você já realizou tanta coisa, mas eu quero saber, na sua visão, qual foi a sua maior conquista profissional até hoje, né? Até aqui, e qual foi o maior erro que te ensinou alguma coisa valiosa? Difícil, vamos lá. Eu acho que a conquista profissional, eu vou falar, é a primeira, tá? Porque para mim a gente tava falando, né, quanto que é marcante você ver que as pessoas, né, da universo estão se formando, são a primeira pessoa da família. Eu sou filho diferente, né? Meu pai e minha mãe tinham a 4ª série primária, né? E, né, então, se você pegar meus avós, meus bisavós, ninguém tinha nível superior. Eu sou a primeira pessoa, também na minha hierarquia da família inteira, que teve nível superior. Teve primos, lógico, minha irmã e tal, mas pra cima, ninguém.
né? Então, consegui a graduação. O diploma de engenharia pesou muito, né? O diploma de engenharia da Unicamp, todo mundo fala, nunca ninguém me viu, aquele sorriso não me saiu do dia inteiro. Sabe? Assim, eu falo, cara, o senhor lembra do momento da formatura até hoje? Então, definitivamente é um grande momento. Para mim foi muito marcante. Tá? Assim, porque é uma família humilde, uma família lá de Santos, que não tinha nenhuma tradição de estudar fora, né? Quando eu falei para minha mãe que vou estudar numa universidade pública, ela falou, que é isso? Não, mas você vai sair de Santos? Não, você não vai sair de Santos. Como assim você vai sair de Santos? Até hoje ela não concorda comigo. Tá? Então, você é doido, você vai sair de Santos? Não era uma realidade para minha família, né? Então, eu ter saído, ter conseguido me formar, foi realmente, para mim, acho que dali para frente, né? Teve muitas conquistas legais, teve muitas experiências legais, mas a mais marcante eu acho que é essa. Sem dúvida. E um erro, professor, que te ensinou muito? Eu acho que em alguns momentos, em alguns empregos, eu não vou pontuar especificamente, eu tomei decisões um pouco precipitadas. Né? Então, por exemplo, eu vou sair daqui porque eu não estou aprendendo, porque eu estou programando em COBOL. Entendi. Né? E eu acho que não precisava, sabe? Então, assim, é aquela coisa de jovem, né? Principalmente de jovem, né? Assim, meus amigos estão trabalhando na época, meus amigos estão tudo trabalhando com Unix, estão tudo trabalhando, desenvolvendo coisa super top, e eu estou aqui programando em COBOL. Né? Olhando para lá, se eu tivesse lá hoje, eu acho que eu ficava, tá? Porque não é a tecnologia que faz a diferença, né? Eu estava em lugares muito legais, em empresas muito modernas, muito interessantes, né? Mas a minha visão naquela época era muito técnica, era muito pequena. E é legal que isso aí acaba o erro, o aprendizado valioso é esse. Olhar todas as variáveis, né? E não uma só, né? Porque você tomar decisões, né? Você já foi empreendedor também, você sabe, o maior desafio de ser empreendedor é você o tempo inteiro ter que tomar decisões com informações incompletas. Sim. E aí, quando você tem informações incompletas, qualquer pedacinho de informação é muito valioso, né? Para você tentar melhorar o teu índice de acerto. Queria fazer minha última pergunta aqui, professor, porque papo tá voando. Para profissionais de tecnologia. A gente acabou de falar que tecnologia muda cada vez mais rápido. A gente está estudando uma tecnologia e um curso de 6 meses, no final do curso ela já está desatualizada, né? Hoje cada vez mais. Esse tempo está se encurtando. Dentro desse contexto, qual seria a coisa mais importante que o senhor acha que um profissional de tecnologia hoje deveria estudar? Não é tecnologia. Tá? Na minha opinião, inclusive as escolas de tecnologia... certeza que a resposta ia ser essa. As escolas de tecnologia, eu acho que tem esse problema muito sério, né? A gente fica focando demais em tecnologia, a tecnologia vai mudar o tempo todo. Isso. Eles têm que aprender, e isso eu puxo a orelha dos meus alunos, tem uma disciplina que eu dou esse semestre que é exatamente focada nisso, tá? Eles precisam conhecer o problema, eles precisam entender o problema, eles precisam conhecer o cliente. Então, a disciplina que eu estou dando esse semestre é muito focada em indústria. Eu falei, se você for trabalhar em indústria, você tem que ir para a fábrica. Tá? Você tem que sair da sala de ar-condicionado, onde está o computador, e tem que ir para a fábrica, tem que olhar o que o cara precisa, de que jeito que o cara trabalha. Né? Então, eu acho que cada dia mais, ainda mais hoje com IA, essas coisas, que parte daquele desafio de programar essa coisa está ficando mais simples, né? Isso. O bom profissional vai ser aquele profissional que sabe entender os problemas do negócio cliente, que ele está inserido, né? E que tem uma boa capacidade de achar soluções. Eu acho que é isso. É o cara que resolve problemas. Para mim, esse é o principal. Genial. Também essa frase poderia estar numa camiseta. Muito bom. Professor, eu queria agradecer demais o seu tempo, de você ter doado mais uma hora do seu concorrido dia aqui pra gente. O senhor sabe que eu sou um grande fã seu. Sempre que a universidade precisar, a academia precisar da Performa, a gente está de portas abertas, a gente está à sua disposição. O nosso grande objetivo na Performa é formar pessoas, desenvolver pessoas para construir o futuro. E qualquer contribuição que o senhor achar que a gente pode dar, tanto para a Univesp quanto para a Unicamp, nesse sentido, considere a Performa uma extensão dos seus laboratórios. Eu que agradeço, né? Você sabe que eu também sou seu fã, né? Já acompanho você desde que vocês eram pequenininhos. Né? E sempre contando para os meus alunos, olha que exemplo de sucesso, né? Então eu sempre reconheço lá, eu vejo para os meus alunos como um exemplo a ser seguido. E para mim é até um prazer estar aqui. Muito bom. Obrigado, professor. E você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Curte, compartilha, ativa o sininho,
corre para as redes sociais da Univesp, vai conhecer tudo que eles fazem. São dois vestibulares por ano, professor? Um vestibular por ano com 2 formaturas, é isso? Isso. Então, um vestibular por ano que já deve estar aí próximo de abrir. Educação, galera, é o que eu acredito que vai mudar o futuro de qualquer família, de qualquer pessoa e de qualquer nação. Vamos nos educar, vamos nos informar. O acesso à informação está muito fácil. E o que a gente quer é que você engaje com esse conteúdo para que ele chegue no maior número possível de pessoas. Performa que pode. Porque você pode se formar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.